Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do sítio onde está a ver, porque a internet tem isto bom que é global. Viemos hoje finalmente interromper o treino das séniores e hoje temos, finalmente, depois de várias tentativas, a professora Ana Maria Carvalho. Um pequeno resumo de quem é que nós vamos falar. Professora universitária do invejável currículo académico dedicado sobretudo ao estudo e desenvolvimento do handball. É treinadora EHF nível 4 Pro License, treinadora principal da equipa sénior do Santa Joana, é treinadora de handball da equipa da Universidade do Porto, é treinadora de handball de praia do GRD, entre outras coisas que nem sequer cabem na primeira folha. Olá, professora. Olá. Como está? A primeira pergunta é simples. A professora tem televisão? É que, com uma agenda tão complicada, nem deve saber o que é estar sentada no sofá. Tenho televisão e parece que é mais preenchida do que na realidade é. Às vezes passa-se por momentos difíceis, diz que ser treinador de handball ou querer trabalhar nesta área do handball não preenche assim tanto e é preciso andar atrás do trabalho e nem sempre são momentos só de felicidade. Tenho tido alguns momentos em que tenho tido alguma dificuldade em ter trabalho, por exemplo, isso acontece. Agora, tento estar sempre muito ativa e gosto muito de estar em todos os meios, de estar a treinar em vários locais e em vários meios, no handball praia, no handball pavilhão, mas sim, tenho o meu tempo de sofá também. E eu pensei que era só para ver os jogos das adversárias, mas sendo assim, uma coisa... Muito handball, muito handball. É isso que eu digo. Na realidade, não. 90% é handball, portanto sim. Não, aliás, vê-se perfeitamente que a professora, eu até escrevi aqui, claramente respira, vibra e vive handball. Sim, sem dúvida que sim. Como é que tudo isto começou? Como é que começou essa paixão? Olha, começou quando eu tinha 6 anos. Eu dançava num reis folclórico, do qual tenho muito orgulho, e uma senhora que estava lá convidou-me a mim e mais uma menina para irmos experimentar um treino e fomos e nunca mais saí. Até hoje. 31 anos que estou ligada à modalidade. Isso é impossível, tem 35, não pode estar há 31 anos ligados, não é? Exatamente. Ok. Então, estava-me agora a dizer, mas antes de ser treinadora também jogou, foi jogadora? Fui jogadora durante 30. Exatamente. E acha que o seu treino, neste momento, vai beber muito à sua experiência enquanto jogadora, à sua história pessoal? O que é que acha? Eu retirei imenso de todos os treinadores de todos os clubes por onde passei. Isso é algo que eu tenho bem assente. Eu tirei o melhor, ou tentei tirar o melhor de onde passei, isso depende também de cada um, de cada experiência, mas tentei tirar o melhor e tentei adaptar à minha visão. Eu era central, portanto, a minha missão no jogo era organizar dentro do jogo, portanto eu já fazia uma parte, fui crescendo a fazer treinador, isso dentro do jogo. Exatamente. Era uma peça muito importante e à medida que fui crescendo, os treinadores foram percebendo a minha capacidade de leitura de jogo e deram-me cada vez mais autonomia dentro do jogo. Eu era a extensão do treinador. E trabalho isso das minhas equipas, em que eu tenho alguém que é a extensão do treinador dentro do jogo e que tenha a capacidade de ver ou de pensar mais próximo daquilo que eu estou a pensar, porque na realidade quando eu estou cá fora eu não estou dentro do jogo. Elas é que estão, elas é que vão fazer as coisas. Eu tenho que passar a minha mensagem, mas alguém tem que comandá-las lá dentro, que às vezes de fora é mais difícil. Mas sim, com a minha experiência, o que eu bebi de muitos treinadores, e agradeço muito a todos os treinadores, tenho muito respeito por todos que passaram pela minha carreira, e foram muitos, também foram muitos anos. E já agora então, pensando dessa forma, normalmente a sua abordagem com as jogadoras, é mais mental, é mais técnico, por onde é que vai? Assim, eu gostava de dizer que seria só técnico e seria só handball. Eu gostava muito, mas muitas vezes nós dizemos que a parte do handball é o secundário. O que nós temos mesmo que trabalhar é a parte mental, de tentar que elas estejam num sítio que lhes seja favorável, que elas se sintam felizes aqui, acima de tudo, e dentro disso serem pessoas inteligentes, que também é o que eu meio nas minhas atletas, é que elas tenham a capacidade de tomar a decisão por elas, eu dou-lhes as ferramentas que elas tenham a capacidade de tomar, porque elas no jogo vão ter tem que usar, exatamente. Mas trabalho muito pela parte mental, ou tento trabalhar pela parte mental, mas acho que ainda tenho muito que crescer nesse campo. Acho que é uma coisa que ainda me falta muito, que é tornar as minhas equipas mais resilientes. Tenho muitas formas de trabalhar, já tornei muitas equipas que se calhar não tinham, algumas equipas que se calhar não tinham tanto, não era suposto chegarem tão longe, ou atingirem determinados patamares. E surpreenderam, não é? Surpreenderam. Atingiram. Portanto, acredito piamente que todas as atletas têm a capacidade de chegar lá desde que queiram. Também parte muito delas. Nós temos também fazê-las acreditar que elas conseguem.
Portanto, eu trabalho muito a parte mental, mas acho que ainda é a parte que tenho que melhorar. Acho que a parte técnica vou melhorando sempre, quero sempre aprender mais, mas a parte mental acho que é algo que eu tenho. Há aqui uma coisa muito importante, nós temos estado a falar de elas. Estamos a falar de mulheres, sim, está sim, bem? sim, sim. Como é que define a mulher jogadora de handball? Tanto em Portugal como no mundo. Eu acredito que é um bocadinho diferente, felizmente, de Portugal e no mundo, ou seja, naquilo que eu conheço, que é aquilo que eu procuro, que são o nível superior, Liga dos Campeões, a Ligas Europas, ou as melhores ligas, as ligas europeias. Eu sigo o Campeonato Espanhol, por exemplo, não é uma das melhores ligas europeias, mas é uma liga que está uns pontos acima de nós, tanto é que consegue ganhar em competições europeias e consegue estar presente nas duas maiores, nas ligas europeias mais importantes, nas competições europeias, aliás, mais importantes. E eu sigo o Campeonato Espanhol, portanto não vamos comparar, ainda não é possível. Gostaria muito, mas ainda não é possível. Acho que a jogadora de handball portuguesa é muito resiliente, porque para se manter aqui com os horários de treino, o tipo de trabalho, a falta de publicidade, a falta de empatia para com a mulher, para com é isso que eu o trabalho, chegar. elas têm que trabalhar. Há muita questão. Eu vou contar uma história pessoal. Eu quando passei a sénior, comecei a jogar em séniores no primeiro ano de júnior, portanto eu já jogava em séniores, na altura era a primeira divisão. E depois andava Sim. para a primeira divisão. sim. Não interessa. E depois fui conhecendo rapazes da mesma idade que eu, mais à frente, que me falavam das experiências que eles tinham tido de terem jogado na terceira divisão e que tinham conseguido fazer um pé de meia, porque receberam na terceira divisão. Exatamente. Que tinham conseguido fazer um pé de meia, que tinham, que se eu passo uma divisão então ainda iriam pedir mais dinheiro. Isto eram uns anos mais à frente, eu já devia ter pai os meus 23, 24, portanto, eu já jogava desde os 18. A minha questão era, eu sabia que, por exemplo, podia trabalhar, para ganhar dinheiro, sim, mas para trabalhar tinha que deixar de jogar. Aí está. E a jogar não ganha dinheiro para substituir. Porque não havia hipótese, porque não havia dinheiro. E eu joguei na primeira divisão e na segunda, mas joguei muitas vezes na primeira divisão e não ganhava dinheiro. Portanto, aqui há uma diferença muito grande, é que enquanto eles estavam a fazer um pé de meia que não gastavam, fosse 100, 200 euros, mais a mesada dos pais, estavam a fazer. Eu não recebi nada e não podia dar, ainda por cima. Eu podia dar explicações, essas coisas que são quando? Na hora dos treinos. Exatamente. Era impossível. Portanto, vejo a mulher do handbolista como muito resiliente. Felizmente as coisas estão a mudar. Sinto que esta nova geração, as mais novas, mais jovens, já têm uma visão muito mais de ir para o estrangeiro e de querer lutar mais e crescer mais. Mas acho que ainda temos um caminho muito longo para fazer, mas eu tenho uma visão sobre isto, que é, antes dos outros nos verem, nós temos que mudar e fazer-nos ver. Engraçado. Portanto, somos nós que temos que... Acabou de me roubar duas perguntas, é impressionante. Porque eu ia perguntar exatamente qual é a sua visão do handball feminino nos próximos anos em Portugal, já deu aqui qualquer coisa sobre isso. E como é que vê a formação neste momento? Eu acredito que... Não só no Santa Joana. Não, sim, claro. Aliás, eu sou uma pessoa que estou aqui neste clube e gosto muito do clube, senão não estaria aqui há tantos anos. Certo. Nesta época, mas tive muitos anos. Sim. Mas acompanho muito. Isso. Eu, daqueles jogos que falei logo de início, eu sou aquela aficionada que ao fim de semana não quero ver jogos de Espanha. Pronto, vou ver o Campeonato Espanhol, feminino, tendencialmente, o Campeonato Nacional, não sei o quê, o Campeonato Masculino. Sim. E ora vai aqui um jogo de sub-16. Pumba. Ora aqui um jogo de sub-18. Ora aqui este jogo. Vou saudar aqui o Laminé num jogo de sub-14, que felizmente agora há muito mais... Sim. Começa a ver-se mais imagem, começa a ver-se... Isso é muito importante para o desenvolvimento. E eu acompanho. Vejo uma formação, mas não sei se vamos ter uma formação muito positiva. Eu tenho uma visão que é... Existem clubes a trabalhar muito bem. A dar mais condições. A trabalhar muito bem, e não estou a falar de questões técnicas, tecnotáticas, porque isso é bastante mais subjetivo. Okay. Acho que deveria haver uma diretiva nacional. Em Espanha existe o jogo espanhol. Isso. E em Espanha é bem maior. Certo. Em Portugal acho que também deveria haver para que todos trabalhassem num mesmo modelo. E cada um desse o seu cunho pessoal. Certo. Dar o cunho pessoal. Certo. Agora, em termos de formação, acho que há clubes que estão a dar melhores condições. Claro está, as atletas vão querer estar mais lá nestes clubes. E depois trabalham também bem em termos de base, porque não é só se têm algumas atletas em juvenis ou em júniores, mas sim, ou sub-18, sub-16, como agora há a nomenclatura, mas se na base têm 3 equipas, A, B e C. Eu não sou contra as equipas A, B e C, especialmente nas bases, porque faz sentido foram buscar muita gente. Sim. Só que eu vejo que são poucos clubes. E vai muito das pessoas que estão dentro desses clubes. Se não fosse isso, os clubes não conseguiriam crescer.
E gostava muito que houvesse mais clubes neste patamar, mas também é preciso mais câmaras a ajudar. Porque falamos de um desporto feminino que não tem apoio. Sim, não é? claro. Agora, neste momento, creio que poderá ser uma boa altura, porque também há uma maior sensibilização e também fica bem começar a apoiar, porque também Começa-se a ver também no chama a desporto. atenção. No futebol, por exemplo, começa a aparecer clubes femininos, não é? Os grandes começam a agarrar no futebol. No momento que não haja golos. Espero que seja em crescendo, mas vamos ver como é que se há mais clubes que vão dar as melhores condições, até para elas terem uma carreira académica ligada a uma carreira desportiva. E o que é que procura numa jogadora? Inteligência. E numa equipa? Inteligência. é a minha inteligência, leitura de jogo, em termos de equipa, acho que capacidade de tomarem decisões em conjunto, que é... Falando em equipa, acho que podemos dizer que para o próximo ano vai continuar connosco? Sim. Certo? Quais são os seus objetivos então para a equipa, para a próxima época desportiva? Pode-se dizer já ou ainda... É sim, vou fazer aqui não quero desvendar também tudo, não é desvendar no sentido de ser um segredo, tudo depende também da estruturação e nós precisamos de estruturar a equipa. Ao fim de cada época é sempre o fim de um ciclo. Claro. Há uma continuidade, claro, trabalhamos este ano, fizemos uma época de trabalho já a pensar na próxima, sabíamos que tínhamos possibilidade de chegar a uma fase final, mas que dificilmente conseguiriam até subir. Depois de lá estar, isso não é, e os atletas sabem disto, isto não é uma mensagem nova aqui, elas sabem perfeitamente, falamos sobre isto ao longo da época. Mas sabíamos que chegar à fase final era possível e tanto era que ficamos a 2 pontos, portanto, ok. E tanto é que nesta fase ficamos muito distantes. Agora, nestes últimos 2 jogos aproximamos, mas também já tínhamos uma grande margem, nota-se bem a diferença. Mas depois de lá estarmos nessa fase final, talvez não fosse bom ano para subir, também é preciso saber... Perceber os momentos. Perceber os momentos. No próximo ano gostaríamos muito de ter uma equipa diferente, ou seja, construir com esta base do que temos aqui, dar continuidade a este trabalho. Há também ciclos que se fecham, porque há atletas que acabam de jogar, deixar de jogar, parece coisas normalíssimas. Dar continuidade a este trabalho, mas trazer aqui algumas armas novas e algumas atletas que nos vão trazer coisas diferentes. Mas ainda estamos numa fase embrionária disso, embrionária ou num processo, vamos dizer assim, que já começou há algum tempo, como nós garantimos a segunda divisão. Uma pré-época, uma preparação de uma pré-época, não é? É isso, já estamos a trabalhar há algum tempo. Portanto, dependendo do lote de atletas que nós tivermos, isso também vai fazer a diferença para o próximo ano. Agora, queremos fazer mais e melhor do que este ano. Mais e melhor é chegar à fase final e lutar por uma subida. Assumir uma que queremos lutar por uma subida. E estamos a trabalhar nesse sentido. Mas há aqui coisas há aqui pormenores que ainda estão a ser alinhavados, como naturalmente numa época, numa construção de uma época. Muito bem. 2 perguntas muito rápidas, que para não largarmos muito mais, porque isto são entrevistas muito curtas, precisamente para que as pessoas conheçam a face que está aqui deste lado, que normalmente vêm ver o jogo e não a conhecem. Isso é uma forma também de puxar vários assuntos para si. Se pudesse pedir neste momento um desejo para a próxima época, qual seria? É um desejo muito simples, era ser campeã nacional do Santa Joana. Isso é algo que me falta. E para si, um desejo para si? Ser campeã nacional com o Santa Joana, é algo que me falta. Palavras para quê? Obrigado por terem estado desse lado, obrigado por continuarem a assistir aos nossos vídeos, obrigado por apoiarem estas equipas, que nós estamos aqui por elas. Professora, obrigado. Tá Muito obrigado pela entrevista. Nada. E parabéns pelo trabalho. Estamos cá para isso mesmo. Um resto de bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde estiver. Obrigado.